Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente vai ter nosso formato agora sim. Eu espero que todo mundo esteja bem com isso, né? Mas é temporário, né? Não é minha preferência, eu gosto muito de ter contato com vocês, eu tô morrendo de saudade. Mas é necessário, então a gente vai seguir mais ou menos assim. Como a gente não tem assim uma estrutura enorme, eu até tenho um quadro ali, mas aquele quadro é horrível para apagar, enfim, eu acho que a dinâmica não iria ficar muito legal. Eu sempre vou disponibilizar para vocês um acompanhamento do que eu faria no quadro, né? Então, isso daqui, bem caseiro mesmo, porque eu sou dessas pessoas, né? Então, eu sempre vou disponibilizar. Então, todo início de aula já abre essa imagem que vocês vão ter acesso, eu vou mandar no nosso grupinho. Já abram essa imagem e já vão acompanhando comigo, tá? Quem quer imprimir, imprima, mas eu recomendo que vocês anotem no caderno como se estivesse de fato em uma sala de aula para vocês fazerem esse trabalho de cópia, que também ajuda na memorização da matéria. Vamos lá, então a gente parou na aula passada, para quem lembra, nos gêneros literários, né? A gente conversou sobre o gênero lírico, eu acho, a gente conversou sobre questões de artes também, todo mundo lembra disso. E a gente conversou sobre a diferença de um gênero literário, um gênero textual, por exemplo, para um tipo textual, que isso é uma coisa que todo mundo confunde demais, né? Quando a gente fala de gênero, seja ele literário ou seja ele textual, a gente está falando é, de algo que é momentâneo, né? É algo que tem muita relação com o momento em que as pessoas estão vivendo. A gente fala de uma tendência na escrita, né? Então vamos falar de um gênero textual, carta, por exemplo. Você tem uma necessidade comunicativa naquele período histórico em que as pessoas seguem uma linha de comunicação. Então elas vão fazer a carta, mas não é qualquer texto, eles têm um tipo de formato, né? É claro, o gênero não é tão rígido quanto o tipo textual. A gente conversou isso em sala de aula, né? O tipo textual é aquilo rígido, aquela estrutura que você precisa seguir. É isso que vocês fazem nas aulas de redação, porque redação é um gênero do tipo dissertativo argumentativo. Então, por isso a aula de redação é extremamente técnica, por exemplo. Já o gênero não. O gênero é só uma tendência, uma orientação, não é uma regra, certo? Então, quando a gente fala de gênero literário, a gente está falando sobre uma tendência das obras literárias acontecerem dessa forma. A gente conversou em aula que a gente tem aí, na verdade, 4 gêneros literários, né? São eles lírico, dramático, épico e narrativo. Vocês estão acompanhando aí no quadrinho de vocês. O lírico, a gente conversou bem lá no início da nossa aula. Eu até perguntei se alguém conhecia o que era lira, e alguém levantou a mão e falou que sim, né? Não lembro exatamente quem foi. Quem foi, por favor, assinale aí na nossa aulinha, no nosso grupinho, que foi você. Pra gente ter uma interação, pelo menos, né? Porque eu tô me sentindo muito egoísta falando comigo mesma. Enfim, então a lira é um instrumento musical. Se a gente fala sobre um tipo de texto, todo mundo sabe o tipo de texto, né? O gênero textual que a gente está falando, que trata exatamente da musicalidade, né? Então, o gênero lírico é essa obra artística em que tem muita preocupação com a musicalidade. Então, métrica, rima, ritmo. Além disso, né, o que a gente vê muito nos poemas, a gente vê as pessoas muito centradas nos sentimentos. É daí que vem a palavra eu lírico, né? O que é o eu lírico? O eu lírico é essa pessoa responsável por aqueles sentimentos dentro do poema. A gente até conversou um pouco sobre isso, né? Eu falei que era pra gente sair um pouco do âmbito religioso, mas para entender esse eu lírico como uma entidade poética, né? Que não tem nada a ver com questão espiritual, nem nada disso, mas é mais fácil para a gente entender quem é esse eu lírico do poema, certo? A gente passa também para o gênero dramático. O gênero dramático, a gente começou a falar sobre isso também em aula, então é só uma breve recapitulação. Que o gênero dramático é aquele gênero do teatro, então a gente vê muito diálogo, a gente vê já uma linguagem menos trabalhada, mais direta, certo? É claro que respeita o seu momento histórico, sua estilística histórica daquele momento, mas ainda assim ele é um texto mais objetivo, né? Ele é feito para que seja encenado dentro de um espaço. Então, esse gênero dramático, ele sai um pouco dessa aura do poema que trabalha com o som e entra mais numa parte encenada, de ser mostrada. O gênero épico e o gênero narrativo, eles são muito próximos um do outro. Na verdade, o que muda é o momento que isso acontece.
né? Então, o gênero épico é aquele gênero que ele foi criado para contar os grandes feitos históricos, né? Grandes atos heróicos que aconteciam antigamente. Então, histórias de guerra, né? Questões da natureza, fenômenos muito grandes. Então, o gênero épico, ele vem trazendo essa carga de conteúdo, certo? Mas era muito passado de forma oral, né? Até que as pessoas de fato fossem registrar. Quando esse registro acontecia, marca de oralidade entrava. Então é um gênero muito menos focado na linguagem e muito mais no conteúdo, de passar mesmo o que aconteceu, tá? O narrativo, ele vem desse épico porque é para contar coisas, mas não exatamente grandes feitos históricos e coletivos, certo? É mais para contar uma história. Como a linguagem desse gênero é algo extremamente mutável, quando a gente fala, por exemplo, do modernismo, a gente fala de histórias extremamente tentadas é uma tentativa de ter na escrita marcas da nossa oralidade para a gente ter uma identidade linguística. Então, quando a gente fala do gênero narrativo, ele é algo mais moderno, é o gênero épico mais moderno e não tem nenhuma presunção de fazer algo belo hoje, certo? Mas antigamente, sim, você tinha uma proximidade muito grande, tinha uma literatura mais rebuscada, tá? Mas é esse ato de você contar. Então vamos lá para resumir e ficar tudo bem. Gênero lírico é o nosso poema, focado na musicalidade. Ah, Vanessa, mas o poema só foca na musicalidade? Não, não é isso, mas é de muita importância o ritmo do poema, a sonoridade daquele poema, certo? Todo mundo concorda comigo. O gênero dramático, esse gênero trabalha com a parte do teatro mesmo, tá? O épico é uma narrativa de fatos grandiosos e coletivos de antigamente, e o narrativo, que é essa atualização do gênero épico, certo? Que não precisa ser um fato grandioso e coletivo, pode ser algo menor, algo pontual, mas que ainda assim é tratado, certo? A gente consegue pensar, por exemplo, num gênero narrativo em Machado de Assis, né? Você vê que tem uma questão ali técnica, mas não é um texto falando sobre grandes feitos, né? Então, Machado de Assis, muitos de seus textos são do gênero narrativo. Ainda assim, são textos literários, são obras literárias, certo? Todo mundo concorda comigo. Eu não estou falando aqui de uma conversa de WhatsApp em que eu estou contando uma história para minha amiga, né? Mas a gente está falando de uma obra literária. Por isso a gente encaixa nesse gênero. Certinho, gente? Qualquer dúvida, pergunta aí. Um beijo, bom estudo!